Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, Pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, Pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, não tenho dúvidas de que seremos impactados por Deus e edificados através das experiências, dos testemunhos do nosso convidado. Hoje temos a alegria, a honra e a satisfação de recepcionar o pastor Davi José, pastor setorial em Cidade Ipava, setor 65. Pastor Davi José, que alegria te receber, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Paz do Senhor, pastor André, é um grande prazer, sempre é muito bom participar dos programas, né, da nossa rádio, tá aqui no programa em revista, né? Da Confradesp. Isso. Pô, era um sonho, hein? Eu já estava aguardando essa participação. Quero aqui também cumprimentar os nossos presidentes, né? O pastor José Wellington, pastor Duélito, toda a diretoria, né? E toda a administração. É um grande prazer, né? Estar aqui com vocês. Pois é, pastor Davi José, a alegria maior é nossa em te receber e hoje tendo a alegria de poder bater um papo com um grande comunicador. Né, o pastor, eu já quero deixar aqui um elogio, eu admiro muito a sua forma de se expressar, a sua oratória, a sua comunicação, tanto é que o pastor já teve até um programa aqui na nossa rádio que foi de muito sucesso, então eu tenho certeza que o bate-papo hoje vai fluir de uma forma muito agradável. É a bondade de vocês, né, nós tentamos aí, né, comunicar, que é muito bom, né, o nosso papel, né. Pastor normalmente fala muito, né? Com certeza. E pastor Davi José, hoje a gente quer conhecer um pouco o senhor, também como pastor, mas também a gente quer conhecer o Davi José fora do púlpito. A gente quer conhecer a sua história, explorar um pouco da sua trajetória de vida. E eu soube, né, por fontes fidedignas, né, que o pastor se converteu acompanhando a sua mãe ainda na infância, nos trabalhos da Escola Bíblica Dominical. Conte para nós, pastor, como que foi que aconteceu essa conversão e essa experiência que o pastor teve desde a infância frequentando a IBD? Foi uma grande experiência, né? A minha mãe foi uma guerreira, o meu pai não era crente na época, né? O irmão Sebastião e a minha mãe, no tempo, é muito conhecida em Osasco, né? Porque ela tinha um cocão. Tempo do coque, lembra do coque? A minha mãe era aquela irmã do ciclo de geração do coque, né? E é porque eu tô falando do coque porque ela tinha muito cabelo. No tempo que não se cortava cabelo, então ela fazia aqueles coques, né? E ela frequentava muito todos os trabalhos, seja de oração, né? Da escola dominical, né? Não perdia cultos e ela nos levava. Eu tenho uma lembrança de quando ela foi batizada, que eu era bem novinho. Sim. Não sei se 4 anos, sei que eu era bem novinho, naquele endereço antigo, antes da Cotegipe. Era na Alcântara Machado. Alcântara Machado. Sim. Né? Um tanque lá, eu tenho uma lembrança. Não sei se é por foto e tal, mas eu tenho uma lembrança de quando ela se batizou. E ela começou a frequentar. Como eu sou o filho mais velho, né? Foi quando ela começou a me levar para a escola dominical. Isso demorou anos, né? Na escola dominical eu conheci a minha esposa, que depois a gente vai falar um pouco, mas eu era o frequentador e eu gostava de ganhar prêmios. Eu não faltava, porque eu queria ganhar na presença, levava a Bíblia, levava a revista, que tinha, sabe hoje não se usa mais, né? Hoje não se faz mais isso, né? Quer dizer, alguns lugares ainda faz. No final da escola dominical,
No encerramento do trimestre, Sim. então, ganhava um prêmiozinho e tal, né? Então, para mim era uma alegria o meu nome tá ali, ó. Não teve nenhuma falta, trouxe Bíblia. Então o pastor sempre recebia um mimo. Sempre, porque eu fazia questão, sempre acompanhava, não faltava na escola dominical. Que bacana, pastor. Então a sua mãe, pelo que o pastor narrou, ela foi batizada na época do saudoso pastor Cícero Canuto de Lima. Sim, que eu não tenho tanta lembrança dele. A minha Sim. lembrança já é mais com o pastor José Wélio. Mas foi no tempo dele. E o pastor comentou que a sua mãe tinha um coque. E aí a minha mente aqui viajou, né? Foi lá na minha infância também, porque eu me lembro que nós éramos de uma congregação em que o círculo de oração, as irmãs eram do coque e, ó, canela de fogo, Canela né? de fogo. A expressão pentecostal. É isso aí. Canela de fogo, aquelas irmãs dos mistérios, das revelações. Coisa E às linda, vezes, né? quando eu ia fazer alguma travessura, minha mãe falava pra mim, olha, eu vou pedir pras irmãs orar por você. E aí eu já me policiava porque eu morria de medo das irmãs do coque. Porque eram mulheres de autoridade, né? Mulheres que tinham ali intimidade com Deus. E a gente gostava muito desse tempo, né? Pois é, pastor. Eu acho que a gente tem que resgatar isso, né? Com certeza. Então, isso é resgatado através de muita dedicação e oração, mas Sim. acho que o tempo, né? Se você fizer uma análise rápida, né? Você tinha mais irmãs hoje, antigamente, que não trabalhava fora, ele cuidava do lar, né? Como a minha mãe, por exemplo. Então você ia no círculo de oração, tinha muita gente. Sim. Hoje o círculo de oração é à noite. Se você fizer durante o dia, são poucos lugares que você vai ter gente frequentando mesmo. Sim. Né? Pois é, pastor. Inclusive, eu trabalho na coordenação de jovens lá no meu setor, também auxilio aqui como coordenadora adjunto na Regional Central, na Almadeb, mas eu tenho uma preferência, pastor, por trabalhos de círculo de oração. Como eu amo estar junto com aquelas irmãs, envolvida na oração, ali naqueles cultos, os trabalhos que elas organizam, círculo de oração, seja congresso da UFADEB. É uma bênção. Eu né? tenho, pastor, essa preferência, esse carinho pelas irmãs. As irmãs é fantástica, né? Coluna, né? Tem um grupo, né? Agora, no Ipava, eu estou tendo um privilégio ali, nós temos mais de 400 irmãs ali. Elas estão se preparando para o Aviva Ipava, né? Que vai ser em julho. E o ensaio já é um Pentecostes. Já é um culto. Minha esposa ficou espantada. As irmãs cantam com gosto, assim. É muito legal, é muito bom esse ambiente que nós estamos vivendo. É um ambiente gostoso. Com certeza, pastor. E vamos lá, pastor, ainda percorrendo a sua história. Sua infância, então, sendo educado ali na EBD, a maior escola teológica que existe, né? Segundo o nosso pastor presidente. E é verdade. Porque é a EBD que forma grandes obreiros, grandes esposas de pastores, grandes missionários, enfim, a EBD faz parte, né, de todo o crescimento da nossa igreja. Quando você frequenta o EBD e faz teologia, você vai ver que você já tem uma base, você já aprendeu. É muito interessante. É lógico que vai acrescentar, tem a teologia sistemática e tal. Mas você vai ver que você tem uma base, você já conhece as histórias, você já conhece os personagens, Sim. né? Você já conhece a narrativa e a escola dominical é fantástica. Com certeza. E pastor, agora fala um pouco da sua adolescência, da sua juventude. Nessa fase o senhor chegou a se desviar da igreja ou permaneceu ali firme? Nos caminhos do Senhor, nos propósitos de Deus para sua vida? Eu considero que eu fiquei no fio da navalha. Eita. Mas graças a Deus que eu me batizei com 18 anos. 18 anos, né? E aí, com 18 anos, eu casei com 21. Então, praticamente... Casou bem jovem. Bem jovem. Né? Antigamente se casava, né? Mas com... bem mais novinho, né? E o pastor conheceu a irmã Janete na igreja? Isso, na escola dominical. Olha só. Né? Ela ia na escola dominical por minha causa, olha que linda. Bênção. Então, ó, se tem algum jovem que está nos assistindo aqui pelo canal do YouTube ou está nos ouvindo agora pela rádio, talvez você está encalhado, tá na prova. Vai na escola dominical. Vai para a escola dominical, talvez a sua bênção tá lá te aguardando. E aqueles troca de olhar, né? Então, sim. Depois foi evoluindo e eu me batizei com 18, casei com 21, né? Então você vê que, né, foi bem rápido, né? Toda essa minha história foi em Osasco, né?
Tudo que eu, né, formei na minha formação foi no tempo do pastor Luiz Branco, bem pouquinho, né? Sim. Depois veio o pastor, acho que o pastor Vanderlei Alves Franco, olha, que inclusive está nos Estados Unidos, em Dallas. Depois veio o pastor Xavier, pastor Paulo, aí o pastor José Amaro, agora está o pastor Luiz Ricardo e agora o pastor Veiga. Que benção, pastor. Mas aí, né, eu fiquei ali até... eu saí dali como evangelista, né? Então, Sim. A minha formação foi ali. Eu comecei, pastor, pois para nós tínhamos um grupo que dirigia o ar livre. Não era só eu o líder. Era muito interessante, porque tinha umas caixas muito grandes, então eu tinha uma caravana, então eu abria lá, baixava os bancos e descia para o Largo de Osasco, porque a igreja nossa estava aqui na Alice Manholé Piteri, onde é hoje, né? Sim. E fazíamos o culto lá na praça. Sim. No tempo, e a gente fazia lá o ar livre. Nesse ar livre a gente ganhou muitas almas para Jesus. Glória a Deus. Agora, pastor Davi, quando o senhor casou, o senhor tinha 21 anos. Isso. Quando o senhor casou ali com a irmã Janete, o pastor já sentia queimar no coração uma chamada de Deus? Ou o pastor não tinha ideia do que Deus estava preparando no futuro para vocês? Não tinha ideia. Eu gostava. O senhor na época era um frequentador ou já se mostrava desejoso pelo ministério em fazer a obra de Deus? É que teve um corte, né? Que foi quando realmente o ministério começou a andar. Sim. Teve um divisor de águas aí? Que é aquela reunião de oração. Então, lá atrás, entre 21, quando eu casei, sim, frequentando a igreja normal. Trabalhando, eram membros, estudando, né? Cantando no coral. Sim. Né? E já trabalhando, já fazia visita, gostava das visitas. Né? Sim. Mas até aí eu não tinha ideia. Sim. A coisa foi caminhando, Deus Sim. foi levando. Então, nesse tempo, né, fui crescendo na empresa. Eu trabalhei numa empresa há 34 anos. Uma história. 34 anos. As minhas histórias são elas não são repetitivas, porque assim, eu sou casado com a mesma mulher, vou fazer 42 anos agora em maio, dia 26. Glória a Deus. Fiquei numa empresa há 34 anos e desde que me conheço por obreiro, eu estou no Belém. Glória a Deus. Então assim, não tem muita... eu não andei muito, né? Sim, não teve muitas voltas. Tô meio enraizado, né? Sim, e que nem o pastor comentou, essa reunião de oração, eu soube que foi, acho que em abril de 1990. 28 de abril de 1990. 28 de abril de 1990. Isso. E ali teve um divisor de águas na sua vida ministerial, espiritual. Conte para nós o que aconteceu. Então ali, irmão, nessa reunião, foi uma reunião onde Deus usou uma irmã. Ela chamava Anice, mas não é a Anice que nós conhecemos hoje, né? Sim. Ela chamava Anice também. Mas Anice missionária, né? Para quem estiver nos ouvindo, tem uma missionária chamada Anice, que os irmãos conhecem ali de Santa Amaro, mas não é uma outra Anice, que Deus usou tremendamente naquele tempo. Foi um tempo em que que Deus foi trabalhando de uma forma mais profunda na minha vida, aí envolvendo os dons espirituais. Então aí por isso que foi um divisor de águas. Quando ela foi usada ali, né, eu acho interessante comentar isso, tinha umas 30 pessoas e Jesus falou assim, se eu viesse hoje, daqui subiria só 5. Meu Deus. Então é um negócio meio assustador. Muita gente na igreja sem o devido envolvimento com Deus. E ali eu recebi de Deus algo tremendo assim, sabe? Um poder, um revestimento. Glória a Deus. Parece assim que, por isso que eu falo que se eu tivesse que dar o dia do meu novo nascimento, seria esse dia. Eu creio. Foi porque partindo dali, Deus me deu o dom de profecia, sabe? Deu um dom de revelação, teve alguns dons que o Senhor, dom de interpretação, dom de discernimento, teve alguns dons que eu recebi naquele dia. Sim. Que vieram se desenvolvendo na minha vida, no meu ministério dali para frente. Então, dali, aí os trabalhos de visitas ficaram mais fortes, né? Temos algumas experiências, trabalho na praça, porque sem revestimento você não consegue fazer a obra de Deus, né?
Com certeza. Então isso foi muito forte, muito forte. E o revestimento, pastor, ele é importante principalmente para esses trabalhos que o pastor começou a desenvolver na igreja, na obra. É isso aí. Trabalhos em ruas, né? Cultos ao ar livre, visitas, porque o pastor que trabalhou nessa área tem muito mais propriedade de causa para falar do que eu, mas são cada lares que a gente entra É isso aí. que são muitos desafios, Isso aí. né? Às vezes Exatamente. o diabo estabeleceu domicílio lá dentro. E que é normal, né? Bagunçando com a família. No mundo cosmo, onde ele é o príncipe, é ele que manda. Sim, Ele só não manda quando a gente entra. perfeito. Quando a igreja entra, ele glória. é obrigado a sair, entendeu? Entendeu? Então, Sim. ele é o valente que quando o mais valente entra, manieta ele, né? Amarra ele e toma os despojos dele. Pois é. Entendeu? E teve alguma experiência, pastor, que você gostaria de compartilhar com a gente? Algumas. É muito interessante, assim, principalmente trabalho no Largo de Osasco, em praça, Sim. é comum endemoniado. Né? Você quer expulsar demônio? Vai para lá. Né? O que hoje não está muito comum, não sei se você tem percebido nos nossos cultos, está difícil você ver alguém cair endemoniado. Entendeu? Eu costumo brincar com a igreja, né? É meio complicado, mas é assim, né? Ou tá faltando endemoniado ou tá faltando fogo. Meu Deus. Mas como tem muito endemoniado, está faltando fogo. Mas vai na praça pra você ver. E eu lembro que uma vez, né, eu tinha uma equipe que orava, porque a gente nunca tá sozinho, né? Sim. E eu tava pregando, né? E aí um negrão, né, chegou, não por ser negrão, né? Porque só para identificar uma pessoa de cor negra, né? Sim. Chegou perto de um obreiro e falou, ó, 9 daquele ali não me segura. Eita. Falou pra ele. 9 e que eu sou pequenininho, né? 1,84 m. Ele falou, 9 daquele ali não me segura. Aí o irmão respondeu pra ele assim, mas quem tá dentro dele te segura. Eita. Então, quando você quer ter experiência, sai. Nas visitas também. Eu cheguei a fazer visita, irmão, e Jesus, família grande, assim, tipo, tinha umas 12 pessoas, tinha casa, assim, no mesmo terreno e tal, de um rapaz que se converteu na praça. Sim. Todo mundo era endemoniado. Meu Irmão, Deus. impressionante. Caía todo mundo. Ele tinha umas irmãs gordonas. E aí eu lembro que um dos cultos, né? E Jesus foi convertendo, foi libertando e foi salvando. A gente começou a fazer o culto e tinha era uma nora da mulher fazendo um bolo. E nós fazendo culto, ela fazendo bolo. Sim. Cantar e ela fazendo bolo. Né? Aí o Espírito Santo falou assim, ó. Eu tava cantando, a gente parou, o Espírito Santo falou assim, ó, fala pra ela que ela não é cavalo do diabo. Ei. Quando eu falei que ela não era cavalo do diabo, ela soltou um berro, entendeu? Aí parou de fazer o bolo, aí nós expulsamos e Jesus foi fazendo a obra. Nesse caso foi muito marcante, Sim. entendeu? Que é aquilo que nós estamos falando. A igreja tem um papel. E o papel da igreja é pregar e libertar os cativos. Glória a Deus. Né? Nós temos que fazer isso, né? E uma outra experiência também, né? Nós estávamos fazendo a visita de uma irmã que foi para o hospital e ninguém descobriu que ela tinha. E nesse dia eu estava dirigindo, porque às vezes a gente tinha mais irmãos, sim. Inclusive o pastor que é presidente lá em Guaratinguetá, o pastor Jurandir Lopes, né, que é genro do pastor Osias, sim. Ele fazia parte desse time comigo, né? Hoje, né, se ele nos ouvir, um grande abraço para ele, né? E aí nós oramos e começamos a cantar, né? Mas quando você faz um trabalho desse, quantos hinos você canta? 1, 2? Aí cantamos 1. Aí outro, 2. Aí cantamos o terceiro. E o Espírito Santo canta mais. Aí cantamos 4. Aí começou todo mundo, já começamos a olhar pro outro. Já tinha uns 5 ou 6 comigo na equipe. Sim. Canta outro. Eu sei que nós cantamos, irmão, quase 10 hinos. Quando a gente acabou de cantar, ela estava curada. Meu Deus. Só cantando. Só louvando a Deus. Glória a Deus. Então, são algumas experiências, né, e muitas outras, tem muitas que eu nem lembro, né? Porque a gente passou alguns anos lá. E foram experiências fantásticas, né? Foi muito bom esse trabalho. E esses trabalhos, pastor, hoje o senhor entende que era Deus te preparando
Sim. para alcançar outras posições e receber outras responsabilidades. Para chegar onde a gente chegou, né? Tudo tem uma preparação. Ontem até eu falei um pouco sobre isso. Tudo tem uma preparação. Quando Jesus veio, João Batista veio na frente. Né? Claro. Quando Jesus ia para a cidade, ele mandou os discípulos de 2 em 2, ele mandou? Vai na cidade, depois eu vou passar por lá. Sim. Tudo que Deus faz, pastor André, tem uma preparação. Né? E é interessante isso. E pastor Davi José, quem observa o senhor hoje, né, vê um ministério sólido, um ministério que está em ascensão, uma chamada que Deus tem confirmado, tem abençoado. Hoje o pastor é pastor setorial lá em Cidade Pava, setor 65, é muito querido pela diretoria da nossa igreja, muito respeitado pelos nossos presidentes, e tudo isso promove uma admiração, né? Quem olha passa a admirar o que Deus tem feito na vida do pastor. Mas o pastor tem uma história. Sim. E eu gostaria que o pastor compartilhasse conosco, porque o pastor viveu uma experiência com um dos seus filhos. Né? O pastor teve 2 filhos, o Rafael e o Renan. Isso. E o pastor teve uma experiência, porque quem olha hoje o pastor fala, nossa, como eu gostaria de ser, né, igual o pastor Davi José, né, de ter o que ele tem, de fazer o que ele faz, de ter a admiração que ele conseguiu conquistar no ministério, mas o pastor tem uma história. Será que todos estão dispostos a passar pelo processo? É isso aí. Tudo tem um processo, né? Então, e o processo, pastor, às vezes custa caro. Muito caro, né? Eu tive 2 filhos, né? O Rafael, nasceu em 87, e o Renan, né, que hoje é pastor Renan Araújo, né? Glória a Deus. Mora na França, né, casado com a Gabriela, né, a pastora Gabriela, né, que lá no ministério dele chama de pastora, e os 2 netinhos, o Teodório e o Rafael. Eles devem estar nos assistindo, receba aí os nossos cumprimentos, o nosso abraço. Eu creio que essa é a minha... bom, eles vão assistir, né? Com certeza. Com certeza. Bom... E um certo dia, né, eu estava num culto, na primeira congregação, lá no Mutinga, em Osasco. A gente dirigiu 6 congregações em Osasco, né, com o pastor José Amaro, que Deus recolheu. E a primeira congregação que eu estava, né, ali que o pastor me colocou, teve um trabalho muito abençoado, sabe? E aí Deus usou uma irmã para falar assim, pastor, eu vejo você assinando os papéis, né? Meu Deus. Se você vai assinar papel, irmão, você não sabe o que é, né? Sim. Normalmente o crente ele é otimista, né? Normalmente eu já deve ser o documento de um carro, leva a casa, um novo e tal. imóvel. Mas nesse caso não foi. Meu Deus. Nesse caso, nós pegamos, saímos desse culto, fomos na casa da minha mãe, depois do culto, passava lá, depois íamos para casa. E nesse dia o Rafael não acordou mais, né? Foi quando a gente foi pela manhã. Sim. Nós fomos lá no quarto e ele já estava morto já. Tentei fazer respiração e tal, mas ele já estava, você já via que estava rouco já. Se assoprava e ele já não respondia mais. Pela manhã, o pastor foi lá acordá-lo. Foi minha esposa ainda. Ela foi lá acordar, dormiu o Renan e o Rafael, cama junto assim. Sim. E aí ele estava morto, aí a minha esposa gritou, eu fui para lá. E aí eu pus uma coisa no coração, né, que eu costumo crer, né? Sim. E aí, crendo, eu falei assim, eu vou levar ele na igreja. Aí quando ela gritou, os vizinhos que também era crente, 2 casas abaixo, aí eles foram lá e tal. E eu falei, eu vou levar ele na igreja. Se Deus tiver um plano. E eu lembro que era uma segunda-feira de manhã, ali na igreja de Osasco, eu entrei por aquele corredor com ele no colo. E ele já estava, porque já fazia algumas horas, né? E ele estava já meio duro, já não estava já mole. Então eu entrei. E a gente aí minha mãe estava no círculo de oração, imagina o susto que ela tomou, entendeu? E aí fomos para orar. E lá, na época, quem dirigia o círculo de oração era a irmã Catarina, uma mulher de Deus, uma mulher do coque, né? Sim. E ela saiu de canto assim para orar.
Teve obreiro, você vê que tudo é uma experiência, né? Teve obreiro que nem orou, falou, leva para o médico. Falou, eu vou levar para o médico, eu sabia que estava morto. Ou Jesus ressuscitava ali, ou ia levar. Sim. Entendeu? Porque eu já sabia que não adiantava mais. E aí, quando ela saiu de lado, e eu creio muito nisso, né? Porque Deus confirmou isso, Deus falou assim, eu levei e não vou trazer de volta. Meu Deus. E aí, bom, aí a gente orou e tal, aí eu levei para o hospital, aí tentaram ressuscitar, mas você já sabe que só Deus mesmo, né? Sim. E aí foi um grande trauma. Foi um negócio muito forte. Eu imagino, pastor. E como foi para o pastor e a sua esposa superar essa perda? Eu tive que segurar, porque imagina, a mãe diz que a mãe sofre mais, né? Sim. E aí 15 dias eu fui meio que sofrendo, lógico, né? Mas com 15 dias eu orei, porque eu tava vendo que eu tava perdendo a minha esposa também. Porque ela falou assim, leva eu. Ela já tava quase que... Imagina como ela ficou. Ela demorou alguns anos para se recuperar. Hoje ela tá curada, graças a Deus. Já faz um tempo já. Sim. Que ela tá curada. Consegue contar e entender, porque Deus fez ela entender. Sim. Que Deus falou muitas vezes com ela. Né? Muitas vezes. Falou assim, eu vou levar e um dia você vai entender. Você não vai entender agora. Porque tem coisa que Deus faz que na hora você não entende. E isso foi, foi o que aconteceu com a gente. E com o tempo Deus foi trabalhando. Mas muita oração. Imagina, irmão, a situação que fica dentro de casa, uma perda dessa. Mas com 15 dias eu orei e falei, Senhor, eu entrego. Eu fiz como Davi lá, mesmo que no meu caso, Davi ainda tinha pecado, né? Sim. Eu, graças a Deus, né, eu não tinha nenhuma coisa que me desabonasse. Muito pelo contrário, eu estava vivendo uma ascensão, inclusive espiritual. Sim. E aí eu entreguei ele. Falei, Senhor, eu entrego o Rafael nas tuas mãos. Literalmente. E a partir daquele dia eu não chorei mais e eu fui o muro de arrimo para minha esposa. Porque eu tinha um filho, tinha o Renan. O Renan tinha 6 anos. Sim. Eu não podia desmoronar, eu tinha que segurar. E Deus me deu graça. E nós fomos crescendo. Alguém falou, ele não volta mais na congregação. Com uma semana a gente voltou. Voltou, aquela era a primeira. Depois fomos para a segunda, fomos para a terceira. Entendeu? Na terceira congregação, a primeira foi Mutinga 2, depois eu fui para o Cirino, que hoje parece que tem de novo, mas eu lembro que nós fomos para lá e depois nós mudamos. Do Cirino fomos para o Ivete, um salão perto, era uma igreja... Bom, tinha uma história ali, a gente foi para o Ivete, né? E do Ivete, dali... Nós fomos pro, olha que coisa, né? Dali nós fomos pro Bonança, do Mutinga 2 nós fomos pro Bonança. Sim. No Bonança, eu sofri uma perseguição, de graça também. Só Deus. Sem ter feito nada, a vizinha endoidou, endemoniou, entendeu? E teve uma perseguição ali, inclusive caçaram a gente e tal. E Deus deu o livramento. Foram 8 meses que eu passei ali, mas foi uma bênção tão grande. Porque, irmão, fazer a obra de Deus, você não precisa fazer nada errado. Jesus estava expulsando, né, o demônio, que era mudo e surdo, ali em Mateus 12, 31. E aí estavam falando que ele estava expulsando para o Beelzebub. Isso é um levante. Sim. Então fazer a obra de Deus, irmão, com certeza você vai ter levante. Vão ter gente, né, de alguma forma tentando te barrar. Bom, eu entreguei e eu cuidei deles, graças a Deus. O Renan hoje, né, que nem eu falei, é um pastor, é um homem de Deus. Mais do que ser um pastor, mais do que ser um profissional, ele é um homem que teme a Deus. Está vivendo uma experiência ali, um grande processo, que não é fácil ficar fora do país. Tem gente que acha que é fácil, mas não é. E no caso dele, ele foi a trabalho, ele foi convidado, trabalhou lá alguns anos, depois agora se desligou da empresa e Deus está mantendo ele ali, né? Mas é mais difícil, consultorias e tal. Ele é muito bem formado, né? Ele é mestre, então mas mesmo assim ele não confia nisso, ele confia em Deus e Deus tem segurado ele ali. Glória a Deus. E pastor Davi, o senhor comentou aí sobre as perseguições, né? Porque a obra de Deus tem as suas dificuldades, é muito prazeroso, né? É muito gratificante você ver Deus prosperar uma congregação, vidas sendo salvas, Jesus batizando com o Espírito Santo, curando,
mas existem os desafios e as perseguições. E a gente vê lá na história de Neemias que Neemias sofreu perseguições externas e perseguições internas também. E às vezes a gente enfrenta, né, essas dificuldades, né, uma perseguição externa, mas às vezes interna também tem ali um opositor. Qual conselho, qual palavra o pastor daria para aqueles que estão nos assistindo agora, às vezes dirigentes de congregações, pastores, líderes de departamentos que estão passando por essas dificuldades? Irmão, é assim, ó, você fazer a obra de Deus é pesada, não é simples. É difícil alguém, e tem muita gente, se o pastor com certeza tem uma fila ali, tem uma lista com uma fila imensa ali de pastores que querem assumir trabalhos. O problema do trabalho que você assume tem que, na minha experiência, tá? Por isso você falou o conselho que eu vou dar, né? Claro. Então, assim, eu não quero estar em um lugar que Deus não queira que eu esteja. Eu não quero estar num lugar que Deus não me pôs. Eu não quero estar num lugar onde Deus não me chamou. Primeiro conselho: não importa onde você vai estar, você precisa saber se Deus quer você ali. Porque Deus não aprova ministério que Ele não chamou. É forte. Então esse seria um primeiro conselho. Porque o resto, irmão, se Deus... não tenho dúvida que Deus queria que eu passasse por Ipava. E eu não escolhi Ipava. Nem imagino, nem passar pela minha cabeça. Ipava, para eu chegar lá, eu gasto de 3, às vezes 1h30, às vezes 50 minutos, mas é no mínimo 50 minutos quando tá tudo livre. Mas assim, é cansativo? Entendeu? E eu chego no culto antes dos irmãos. Ontem eu cheguei antes do porteiro, porque eu já saio cedo. Glória, entendeu? a Deus. O problema não é o tempo, o problema é a canseira, né? Porque Sim. é tipo uma viagem, né? Mas, irmão, o prazer é imenso, porque eu sei que eu tô num lugar que Deus está abençoando vidas. É Glória muito a Deus. gostoso isso, é muito bom isso, né? Você vê a alegria dos irmãos, você vê a obra ser feita. Então, esse é o primeiro conselho que eu daria para alguém, porque tem o repuxo, tem. Muitas vezes eu saí do culto, mesmo na Vila Rodrigues, eu saí acabado, assim, como se você estivesse puxando uma carreta, sabe? Porque é pesado. E os ataques. Então, se o teu casamento é um casamento que tem muita deficiência, pode ter certeza que é ali que o inimigo vai atacar. Nas suas fragilidades é que ele vai atacar. Sim. Então, primeiro conselho: nunca assuma um lugar que Deus não te queira. Agora, você tem a sua certeza de Deus? Eu tinha, por exemplo, certeza que o meu tempo na Vila Rodrigues tinha acabado. Então eu falei pro presidente: eu sei que o meu tempo acabou. Sim. Aí passado o tempo, não foi rápido, passou o tempo, e aí eu tô hoje no Ipava. Entendeu? Mas sabendo que eu estou no centro da vontade de Deus. Mas aí mesmo assim, né? Tem que estar muito preparado para o embate espiritual. Que aí é que você falou, tem o externo e o interno. Você sai para a rua, você vai ter o ataque. Aí você tem ataque interno também, que é a inveja, você sabe disso, né? Tem algumas coisas que é dentro da família mesmo, né? Sim. Mas faz parte do processo que você enfrenta para você fazer a obra de Deus. Não é simples e não é fácil. Porque às vezes tem pessoas que têm aquela impressão, né? Acha bonita, às vezes, a foto no cartaz e fala: nossa, quero isso para mim. Mas o ministério é muito mais do que isso. Assim como o discipulado tem um preço, só senta com o pastor Zé Wellington e vê o preço que ele pagou para estar onde ele está. Sim. Senta com o pastor do Wellington, quanta coisa ele não suporta. Porque, irmãos, o outro conselho que eu quero aproveitar aqui você não faz o que faz porque você faz. Você faz o que faz por aquilo que você é, por aquilo que Deus te formou. Sim. Deus não chama projeto, Deus chama homens. Glória a Deus. Né? Isso é bíblico, né? O que eu tô dizendo. Então, você está onde está, não é por aquilo que você fez, porque Deus te deu graça para você fazer. Você está onde está porque você suportou. Então,
quanto mais você suporta, mais você cresce. Porque tem estrutura. Quem suporta, né? Quem suporta esse prédio? São as colunas. Então, coluna, ela tá ali para suportar o quê? O peso. Se você não está pronto para suportar o peso do ministério, não entra. Se você não tem estrutura para fazer e avançar, né, quando a Bíblia diz, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é quando o mundo ou o diabo ataca a igreja, é a igreja que ataca. Não é a porta do céu que você vai resistir, não, é a porta do inferno. Então, as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, ela vai ser atacada. Quem que vai atacar? Então, quando você ataca, você é contra-atacado. Se você não tem estrutura para isso, para suportar, então não faça. Não. O Senhor não manda nenhum soldado para a guerra sem estar com a armadura, com toda a armadura. Porque senão ele estaria mandando nós para a morte. Nós não morremos por causa disso, se nós temos a armadura de Deus. Glória a Deus. Pastor Davi, o senhor dirigiu, acho que 6 igrejas lá no setor de Osasco. Isso. E depois o pastor foi auxiliar o setor 8, Cidade Ademar. Ficou ali, acho que 11 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. E, de repente, veio o convite do ministério, né? Para uma responsabilidade maior. Eu vim pro Belém, né? Ah, sim. Veio aqui para Belém. Eu fiquei alguns anos aqui no Belém. Ficou um tempo aqui. E como que foi ser chamado, ser solicitado pelo nosso ministério para receber o seu primeiro setor, né? Que foi o setor 61, Vila Rodrigues. Lá o pastor ficou 11 anos. Isso. Né? Inclusive o pastor tem uma história muito bonita lá, que recebeu o setor com 5 congregações e no momento da sua despedida haviam 9 congregações, quase que dobrou o número de igrejas. Como que foi, pastor? Para o pastor e para sua esposa, né? Porque a esposa está do lado, ela recebe a responsabilidade junto. Receber esse convite do ministério. Bom, grande alegria porque você estava aguardando, né? E a outra surpresa eu estava em Osasco. Que Vila Rodrigues é Osasco. Na parte da Zona Norte. Sim. Né? Totalmente, todas as congregações são congregações que eram da Lapa, né? E eu fiquei num canto de Osasco. Porque Osasco tem 80 congregações, se não me falha a memória, tem bastante, né? Então eu tinha que crescer ali sem colocar congregações perto das congregações de Osasco. Sim. Né? Então foi uma experiência, né, bastante interessante e Deus me abençoou muito na Vila Rodrigues. A Vila Rodrigues foi uma escola, né, onde Deus trabalhou de uma forma tremenda, poderosa. Eu tive grandes experiências ali, em todos os sentidos, desde de almas que se converteram, da igreja que se estruturou, porque quando você pega um setor, que nem no caso, né, agora eu já peguei um setor, o Ipava, que já, o pastor Dário já tinha passado 10 anos ali. Sim. Então já começa a ter uma característica, né? Mas quando ele pegou um número de congregações para formar, né? Então, formar o setor. Sim. Então, eu tive a oportunidade ali na Vila Rodrigues de formar, né, o setor onde começa a ter os departamentos, né? Porque o setor não é uma congregação. Então, você pega a congregação, fazer a congregação entender que agora não é mais uma congregação, mas é um setor, tem Sim. outros trabalhos, e todos os trabalhos que tem em qualquer setor, nós tínhamos lá, né? Então, foi uma experiência onde Deus nos abençoou demais. Foi onde a gente teve a oportunidade por estar numa rua sem saída. Então, o relógio de oração começou lá. Então, eu falo sempre no relógio de oração porque pra gente é um negócio bastante interessante, né? Que é onde você põe o povo para orar e isso é bom demais. Mas lá, por ser uma rua sem saída, entendeu? Você tem oportunidade, tudo tem vantagem e desvantagem. Sim. E as experiências lá foram boas, né? Além de você ter as congregações, né? Também, né, teve um crescimento no prédio. Eu lembro que, eu acho que vale a pena contar essa experiência, né? A gente tinha o telhado que era uma laje e molhava
né? E quando chovia, vazava para dentro e as lâmpadas queimavam, entendeu? Às vezes na mesa de som e tal. Então, Deus deu algumas coisas pra gente ali interessante. Então, aí precisava colocar um telhado, né? Puxa, né? Tinha uma laje ali de 400 metros em cima. O que nós vamos fazer? Vamos pôr um telhado aqui ou nós vamos levantar essas paredes um pouco mais e fazer um salão? Aí, os irmãos, pastor, vocês creem? Estica as paredes. E Deus foi dando. Glória a Deus. Deus foi dando. Foi chegando os tijolos, foi chegando o cimento, foi chegando o ferro e subiu. Aí quando chegou na hora de pôr as treliças, né? As primeiras, que era do telhado, né? Pastor, agora tem que colocar as treliças, né? Quanto sai? Ah, sai 26 mil. Eu falei, Senhor, o que eu faço? O Senhor, faça um voto, né? Faça um voto. Aí fui orando, aí numa ceia. Aí eu aprendi lá com o pastor Satiro, que ele desce e os irmãos entregam a oferta na mão dele. E ele ora por todo mundo. E eu faço isso, né? Aí falei, irmãos, eu preciso colocar a treliça. Nós precisamos, né? De 26 mil. Aí desci. As irmãs foram entregando. Né? Aí eu oro por eles, né? Coloquei na salva, separou. Aí quando contou, faltava 5 mil. 5 mil. O voto era 26, falei assim, o voto é 26. Entrou 21 só. E já é muito. Sim. Aí, na semana, assim, segunda ou terça-feira, eu recebo um telefonema. Pastor, dá pra dar o voto ainda? Falei, oxe, demorou. E quando eu fui ver, o voto era 5 mil. Meu Deus. Compramos a treliça, à vista. Aí eles foram lá. E leva um tempo pra pôr, né? Porque eles fazem só final de semana e tal. Sim. Aí tá passado uns 2 meses, mais ou menos. Pastor, agora precisa comprar as telhas. A telha vai custar mais caro. Orando a Deus de novo. Aí, orando, falei assim, Senhor, agora. Aí fui pro voto. Eu tinha feito até a conta errada, irmão. Eu pedi menos do que era, mas olha só como Deus é bom, né? Fui pro voto, saiu 9 mil. Assim, 9 mil não dá, né? Aí um irmão não tinha ido no culto. Aí ele me liga, pastor, eu não estava lá no voto e tal. Quanto que falta pro telhado? Eu sei que no voto pro telhado faltava, já dava 43. Ele me deu todos os cheques. Meu Deus. Forte, hein? Aí eu pus lá e lá saiu por 100 mil, mas eu não fiz uma dívida. Tudo no voto. Deus abençoe demais. Só que eu tive gente ali na Vila Rodrigo que comprou casa, saiu do aluguel. Eu perdi 30 famílias porque eles compraram propriedade um pouco mais distante. Tive famílias que estão nos Estados Unidos e tem uma outra ainda agora. Todas abençoadíssimas por Deus. Todas que Deus mudou, assim. Prosperar. Tem uma família no Portugal que era o pessoal que morava ali na área livre. A casa era deles, mas na área livre ali, mas... E Deus foi trabalhando. E eu acho isso muito lindo. O ministério, né? Glória a Deus. Muda a visão, né? Bênção. Para você alcançar qualquer coisa de Deus, você precisa ter visão. Com certeza. Né? É que nem quando Deus chamou Abraão. Abraão, olha para o céu, olha para a areia, conta aí. Entendeu? Assim vai ser a tua descendência. Então, para você receber alguma coisa de Deus, você precisa enxergar. É por isso que Deus usa em profecia, por isso que Deus fala que é para você enxergar para onde você está indo. E o pastor ficou lá 11 anos. 11 anos. Na Vila Rodrigues. Na Vila Rodrigues. E como foi o momento em que o ministério te chamou para te enviar agora para a cidade Pava? Então, aí Deus foi falando comigo, porque Deus vai falando, né? Sim. Deus falou, ficou 1 ou 2 anos Deus falando, acabou. E nós conversando com o presidente, né? Falando com o pastor Duélio também, e ficamos orando, ficamos tranquilos, né? E tem o pastor Leslier, um grande abraço pro pastor Leslier. Sim, é um amigo. Falava, o telefone vai tocar, hein? O telefone vai tocar. E aí,
Bom, o telefone vai tocar e tranquilo. E a gente fazendo a obra, né? Aguardando. E aí o telefone tocou. E aí eu não atendi, porque era tarde e tal, eu tava tirando a siesta. Sim. Aí quando eu peguei o telefone assim, né, o pastor do Hélio tinha ligado. Eu falei, opa. Aí voltamos a ligação e de fato o telefone tocou, né? Com certeza. O telefone tocou. E aí veio o pastor, nos chamou, né? E nos convidou ali para o Ipava. E como que tá a obra lá, pastor? Eu tô feliz, irmão, né? O pastor Dário fez um belo trabalho lá, né? E a gente está dando continuidade no trabalho. Tem alguns desafios que Deus... Eu acho que eu tenho esse negócio de voto, irmão, é um negócio interessante. Sim. Primeira coisa que eu fiz lá na Vila Rodrigues, quando eu cheguei, foi interessante, né? Tinha os ventiladores. E eu falei, não, vamos pôr ar-condicionado. Sim. Então a primeira coisa que a gente fez lá foi pôr ar-condicionado. Eita. E eu lembro, irmão, que foi uma revolução, porque assim, tava estruturando e tal, mas a gente pagava, acho que uns 4 mil por mês. Não atrasei um mês. Glória a Deus. Né? Aí eu chego no Ipava, falei, mas tem ventilador aqui, Jesus, e agora, né? E aí eu pus pros irmãos, né? Rapaz, sabe que no segundo mês o ar-condicionado tava no teto? Eu creio. Esse mês aqui nós vamos pagar a sexta. Glória a Deus. Entendeu? E eu creio, 6, 7, 8 caba. Então já tá, até agora, não atrasou nada. Então, Deus tem estendido a mão, né? Eu falo assim, é incrível, né? E é muito, muito melhor, né? Precisa, na verdade, né? Não é luxo. Sim. Né? Você tem uma galeria lá, então um ventilador, né? Teto, muito calor. Hoje, né? Parece que nós estamos vivendo temperaturas mais quentes, né? Sim. Então, hoje, para ter um certo conforto, para o povo vir, você precisa ter, né? Então tá lá, ficou até bonito. Que benção. Então, uma das primeiras coisas que Deus moveu ali, e estamos fazendo a obra de Deus. E o trabalho das 24 horas de oração, que é um marco onde o pastor passa, o pastor tem feito É porque eu esse gosto, trabalho. irmão. Já fez lá na cidade de Pava? Fiz já 2. Glória E o pessoal amou. E como que é esse trabalho, pastor? É assim, isso é uma coisa que Deus colocou no meu coração, são projetos que Deus coloca no coração da gente, né? Sim. E eu louvo a Deus porque eu posso fazer lá também, tá? Porque na Vila Rodrigues, a gente como tá no fundo da rua, não atrapalhava ninguém. Sim. Passava a noite toda orando, do jeito que você quisesse, gritando, não tinha problema nenhum de sair o som, né? E lá no Ipava, nós estamos numa avenida, onde você tem comércio de um lado, tem do outro. Então, não tem, né, na frente ao supermercado. Sim. Então, quer dizer, pode fazer barulho. É um movimento. Tem um movimento ali que é porque é a noite toda, né? Sim. É chegando gente e saindo gente, né? E eu fui muito bem recebido por eles. Ele falou, na hora que a gente estava acertando as agendas, né? Porque tem muita festa, né? Então eu propus para os irmãos para a gente fazer festas unificadas. Sim. Para não ficar um monte de festa o ano inteiro. Sim. Né? Então você tem as irmãs, você tem os jovens, você tem que nem a Vivi Pava. Semana toda é CREI, uma DEB e a UFADEB, né? E um culto fechando a semana. Sim. 7 dias de festa. Você se programa para aquilo, né? Faz no ano e acabou. Sim. Né? Não fica você trabalhando para um monte de festa. Porque você tem outros trabalhos para fazer também, né? Então é uma coisa nossa. E aí, fala, senhor, mexe o que o senhor quiser, mas não mexe no relógio de oração. Porque nós fizemos 2, um no final do ano, né? E agora fizemos o primeiro, que foi uma grande bênção. E como funciona? São 24 horas de oração na sede. Eu começo, né, a sede mais uma congregação comigo, e a gente ora 1h30, né? Aí 1h30 a gente levanta, lê uma palavra, canta um hino, né? Respira, toma uma água se for o caso, se não fica em jejum, porque eu falo muito para os irmãos fazer jejum, Sim. porque aí é jejum e oração literal, entendeu? Aí dobra o joelho de novo, aí já chega mais 2 congregações. Alguns ficam, nós ficamos, tem um grupo que já fica comigo das 6 até as 2 da manhã. Que eu não dá umas 8 horas, quando chega 2 da manhã você chama o SAMU pra você ir embora, porque é pesado. É realmente pesado, porque você tá na oração, irmão, mexe com o mundo espiritual. Sim. E aí eu descobri que esse tempo de joelho, orando, é um tempo
assim, que você gasta esse tempo. Deus me ensinou algumas coisas. Como é que você passa 8 horas orando sem repetir palavras? Porque Jesus falou que você não pode ficar repetindo. Então o Espírito Santo me ensinou algumas coisas. Porque eu fui perguntando para ele. Estou falando Espírito Santo porque é verdade, assim, sabe? Foi a minha experiência. Sim. Ele falou assim, faça uma pauta. Faça uma pauta. E aí ele falou assim, ora em 3 tempos. Passado, presente e futuro. Aí você fica pensando, puxa. Aí eu fiquei pensando, qual que é a base bíblica para isso? Aí eu fui na oração, modelo, que Jesus ensinou. Eu descobri que tem os 3 tempos lá. Né? A gente perdoa, né, os nossos inimigos, Sim. passado, o pão hoje de cada dia presente, não nos deixa entrar em tentação, futuro. Você tem 3 tempos. Sim. Aí disso aqui você expande. Quando você ora pelo passado, você ora para pedir perdão e para quê? E para agradecer. Agradecer. Então você ora. Toda vez que você vai orar, você precisa zerar a conta. Não é assim? Sim. Porque nós erramos, falhamos, então nós te zera a conta. Aí a gente... Normalmente as pessoas oram só pelo presente. É o que está acontecendo. O irmão está doente hoje. Tem um problema hoje. Você pode ver, os pedidos de oração, eles são um presente. Mas e o futuro? O futuro do meu neto, o futuro do meu ministério, aquilo que Deus vai fazer. Sim. Né? Nós temos que orar. Paulo, né? Vamos orar para Deus abrir a porta da palavra. Era futuro. Ele ia pregar ainda. Então, Deus me ensinou isso. Quando você pega uma pauta e você pega a sua família, põe 3 tempos ali, quanto tempo você gasta orando? Sem repetir nada. Entendeu? Sim. E aí, irmão, aí tem povo. Vila Rodrigues era uma benção, os irmãos oravam e tal, mas o povo de Pava, eles rasgam o coração. Glória a Deus. Eu vejo, eu falo, irmãos, vocês oram com gosto. Glória a Deus. E aí eu fico muito feliz, sabe? E eu acredito que esse relógio vai ser melhor, porque o primeiro, eles eram meio desconfiados. Era novo, né? Um projeto novo. O segundo, irmão, e o Edson ficou doidinho, o profeta Edson. Que ele que fez o fechamento. E Deus falou com os adolescentes. Glória a Deus. Foi um mover de Deus. Eu gosto disso, eu gosto. Eu também gosto, pastor. Gosto disso, acho que isso faz uma grande diferença no ministério, na igreja. É isso que faz diferença, na verdade. Porque falar Com bonito, certeza. qualquer um fala, né? Até papagaio fala. Mas você chegar lá a ser usado por Deus, irmão, de uma forma linda, especial. E acontecer. Ia acontecer, irmão. Não tem preço. E aí fica de 2 em 2 horas. Aí eu fico já falando do fechamento. E aí eu ponho o nome, né, da igreja. O primeiro nome que está lá do presidente, do pastor Duélio, da nossa igreja, né? Sim. Do nosso ministério. Coisa linda. E o povo de joelho. Agora que me encanta, assim, tipo 2 horas da manhã. Meu né? Deus. Você vê aquela igreja. Na madrugada. Sim. E era assim, não estava lotada, mas ela estava bem cheinha, todo mundo. E outra coisa, não tem ninguém andando, vendendo Avon, não tem ninguém conversando. Porque você vai aqui. Tudo tem propósito. Porque não tem sentido, entendeu? Sim. Você vai ali por oração, não tem como. Claro. E aí o povo se dobrando. Aí vem de manhã, né? Aí tem uma suíte lá, né? Que é a suíte, porque às vezes eu consigo dormir lá, porque lá é muito longe, né? Sim. Tinha uma casa, a casa eu abri para fazer sala de reunião e tal, no meu gabinete, e deixei uma suíte, a última é a suíte. Sim. E aí, tipo, 2 horas da manhã, não preciso vir em Osasco, eu durmo lá, né? Sim. E aí, se eu ver os irmãos, né, você acorda meio assim, tipo 7, 8, 6 horas da manhã, não, vamos pra padaria ali agora, vamos. E os irmãos entrando e saindo, irmão, tudo feliz. Glória a Deus. Entendeu? Aí eu peguei as congregações mais perto, coloquei a madrugada, né? Porque lá tem a ilha e fora da ilha, né? Sim. Aí os que estão mais perto, né? Para não andar muito, né, eu coloquei para preencher a madrugada. E aí durante os dias, as que estão mais longe, fora da ilha, por exemplo, ali do Éden, a Nalândia e tal, são os irmãos que vêm já durante o dia. Sim. Mas é o melhor trabalho que a gente faz. Glória a Deus. E tem sido um marco, por onde o pastor tem Esse relógio de oração é um negócio assim fantástico. Glória a Deus. E Deus vai mostrando as coisas, Deus vai fazendo. E muita coisa, irmão, tira muita força do diabo. Eu A gente creio. tem que entender isso. Irmão, é literalmente isso. É a casa do valente. A gente entra na casa do valente. Glória a Com o mais valente, que é Deus. Jesus. Glória. Entendeu?
e é para tirar o despojo dele. Sim. O que está na mão do diabo? As almas e o dinheiro. A gente só precisa disso. Sim. Essas duas coisas que estão na mão dele, está na mão dele por causa do pecado, né? Só para entender, né? Você que está me ouvindo, sabe que lá no Éden, né? Por causa do pecado, o diabo tomou posse. Então, é um negócio... E Jesus falou isso, né? Porque quando ele estava expulsando os demônios, ele estava tirando dele. Por isso que ele deu o exemplo de entrar na casa dele. Pois é. Pastor Davi José, está muito agradável a conversa, o bate-papo, mas as horas já são avançadas e nós já vamos nos direcionar ao término do nosso programa. Mas antes eu gostaria que o pastor deixasse uma palavra para os irmãos que estão nos acompanhando agora e, na sequência, já nos abençoar também com uma oração. Amém. Primeiro já agradecer, né, os irmãos, agradecer, né, a diretoria, ao pastor André, e que é um grande prazer, né, estar aqui contando testemunha, nesse bate-papo muito agradável, isso é muito gostoso, né? Irmãos, eu quero deixar aos irmãos, né, uma palavra da parte de Deus, que eu já devia ter pego aqui, mas aqui a gente rapidinho já conseguimos. Bom, eu vou deixar aqui um versículo no Salmo 24, que diz assim, ó: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, sobre os correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Eu quero deixar essa reflexão. Glória a Deus. Porque a fidelidade a Deus, né? Tudo pertence a Deus. Sim. Mas a conquista está nas nossas mãos. Então, seja fiel a Deus. Se você for fiel a Deus, com certeza as bênçãos de Deus estarão sobre a sua vida em todos os sentidos. Nós temos que lembrar que prosperidade no Novo Testamento é toda sorte de bênção. Não é só financeiro. No Novo Testamento você não é incentivado a ser rico e nem ser pobre. Mas você é incentivado a buscar o Senhor. Sim. O que você pedir, pede, né? Que eu Sim. te dou. Então, tá tudo nas nossas mãos. Nós temos tudo para conquistar. Não está tudo nas nossas mãos, mas pode ficar tudo nas nossas mãos. Glória a Deus. Se você tiver uma vida com Deus, em todos os sentidos. Porque Jesus não veio trazer, né, as bênçãos materiais para nós. Isso aí era o Velho Testamento. O Velho Testamento era terra, era riqueza, era ouro. Jesus trouxe o céu. Né? Jesus nos mostrou o céu. Sim. Jesus, quando fala de mundo, ele fala do Aion e ele fala do reino da Basileia, que é o reino dele. Sim. E é isso que nós temos que buscar. As outras coisas são todas acrescentadas. Por ter uma vida próspera com Deus, né, depende de uma busca sincera. Né? Aqueles que buscam a Deus sinceramente, de todo o coração, entrega total ao seu Deus, ao seu Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus, pastor. Pode orar por nós. Querido e amantíssimo Deus, eu quero te louvar mais uma vez, Senhor, por estar aqui, Senhor, contando os testemunhos,
algo, Senhor, que Tu realizou na nossa vida. Senhor, Tu nos trouxeste, Senhor, até aqui. Pai, eu peço, Senhor, a Tua bênção também, Senhor, sobre o pastor André, sobre todo o nosso ministério, sobre aqueles que estão nos ouvindo, que eles também, Senhor, possam desfrutar de experiências profundas, Senhor. Pai, é no nome de Jesus. Senhor, todos quanto vão ouvir, assistir, possam ser abençoados por esse programa, Senhor. Senhor, abençoa o Teu filho, que os propósitos sejam cumpridos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Davi, foi uma honra te receber, uma grande alegria, foi muito bom te ouvir, as experiências e os testemunhos. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, e as portas permanecem abertas. Sempre que o pastor desejar, vem aqui bater um papo conosco, vem aqui falar dos mistérios da palavra de Deus. Amém. Muito obrigado, eu que agradeço. Deus abençoe. Pois é, meus irmãos, estamos chegando ao fim de mais um Confradesp em Revista. Eu agradeço a sua audiência, você que esteve aí nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou pela rádio ADFM 88.7. Que Deus continue te abençoando, lhe permitindo uma terça-feira de bênçãos, conquistas e grandes realizações. E terça-feira que vem estaremos aqui novamente nesse mesmo horário, neste mesmo canal, com mais um convidado especial para falarmos um pouco da obra de Deus, conhecermos mais uma história que eu tenho certeza que será de grande edificação para as nossas vidas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.